E hoje eu queria transmitir essa palavra para vocês, cujo tema da mensagem é a sobrecarga dos pensamentos errados. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmos 139, do verso 17 ao 18. Deixa ela aí aberta que a gente vai conversando um pouco. Amém? Eu queria iniciar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar no que as pessoas pensam ao seu respeito? Com toda certeza. Todos nós já nos pegamos pensando no que as pessoas estão pensando sobre nós, talvez sobre os nossos resultados, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós estamos enfrentando. E basta às vezes um comentário negativo, basta às vezes uma palavra maldosa que é lançada sem intenção, basta uma crítica que aquilo rouba a nossa paz, que aquilo acaba, nos desmoronando por completo. Mas e se talvez não for as pessoas? E se talvez for você mesmo? Como assim, Pedro? E se talvez for justamente os pensamentos que você tem alimentado? Porque quantos aqui já se pegaram lutando contra pensamentos de incapacidade, pensamentos de inadequação, de acusação, de fracasso? Todo mundo, porque todos os dias nós lutamos nessa batalha do campo na nossa mente. Todos os dias nós lutamos para que esses pensamentos, infrutíferos, pensamentos malignos, pensamentos carnais, eles possam cair por terra. E vivemos em uma geração que é sobrecarregada por vozes externas e por vozes internas. Você abre as suas redes sociais e você começa a ouvir vozes de comparação. No seu dia a dia você começa a ouvir vozes de cobrança no seu trabalho ou até mesmo da sua família. Você também internamente ouve a voz da culpa por conta de pecados que no passado você veio a cometer. Mas ei, deixa eu te lembrar uma coisa. O seu passado ele foi lançado no mar do esquecimento. Se nem o próprio Deus, que é soberano, que é poderoso, ele não visita o nosso passado, quem somos nós para visitá-los? O nosso passado ficou para trás. Nós somos novas criaturas. Mas de fato é algo que nós lutamos diariamente. Mas existe uma voz, existe uma pergunta que ecoa no nosso interior, que talvez hoje mesmo você fez essa pergunta para si, e você se perguntou: será que Deus pensa ao meu respeito aquilo que eu estou pensando sobre mim mesmo? E deixa eu te trazer uma verdade, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, se você tem alimentado pensamentos destrutivos ao seu respeito, se você tem permitido que pensamentos malignos tenham tentado roubar a sua paz, esses não são os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. Os pensamentos que Deus tem ao teu respeito é pensamento de paz e não de mal, é pensamento de prosperidade, de esperança, de propósito, de futuro. Esse é o nosso Deus. Esses são os pensamentos que Deus tem para cada um de nós. E é nesse ponto que o salmista Davi ele entra. Você sabe que a vida de Davi não foi uma vida fácil. Desde a sua juventude, sendo esquecido, depois ele tendo que enfrentar gigantes, passando por diversas adversidades. Mas ele vai falar que no meio de batalhas, de perseguições, de dificuldades, ele vai falar em um trecho dessa passagem que eu pedi para você abrir. Ele fala assim, os pensamentos de Deus sobre mim são preciosos
e incontáveis. Os pensamentos que Deus tem sobre mim são preciosos e incontáveis. Os pensamentos que Deus tem para mim e tem para você, meu irmão, são preciosos e incontáveis. Ei, não aceite qualquer mentira que talvez tentaram ou que estão tentando lançar sobre sua vida. Ei, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são preciosos e incontáveis. Não carregue mais uma sobrecarga que não pertence a você por conta dos pensamentos negativos, por conta dos pensamentos destrutivos que você tem alimentado a sua alma. E hoje eu quero te convidar a ir além do barulho da sua mente e ouvir aquilo que Deus tem falado ao seu respeito, porque quando essa verdade ela entra no nosso coração, entenda, existe uma mudança que é completa em nós. A nossa identidade muda, a nossa autoimagem muda, nossos relacionamentos mudam, tudo muda, porque nós começamos a entender aquilo que o nosso Pai, aquilo que o nosso Deus tem pensado ao nosso respeito, amém? Então, mas Pedro, como ter os pensamentos corretos? Então, se você tiver com o seu caderninho, com o seu bloco de notas, anota aí. Receba os pensamentos de Deus. Eu queria que vocês me acompanhassem, por favor, no Salmo 139, do versículo 17 ao 18, que vai falar assim: quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A verdade é que eu e você vivemos dentro de uma casa feita de pensamentos. E a qualidade da nossa vida e a profundidade dos nossos relacionamentos tem muito menos a ver com as circunstâncias que nós vivemos, mas tem muito mais a ver com a forma que nós pensamos. Se a sua vida interior está em paz, se você tem cultivado pensamentos, celestiais, os pensamentos de Deus na sua vida, se a sua alma tem se alimentado da palavra, isso vai ser o reflexo da sua vida. Mas se você tem alimentado internamente pensamentos de caos, o seu interior, uma hora, ele vai externalizar. Porque aquilo que nós alimentamos internamente, ele uma hora ou outra vai ser colocado para fora. Mas Pedro, o que forma esse fluxo de pensamentos diários que nós carregamos? A nossa personalidade tem a ver com isso? Tem. As circunstâncias também. Mas vamos um pouco mais a fundo. A nossa criação, a forma que nós fomos criados pelos nossos pais, afeta os nossos pensamentos. O nosso passado influencia a nossa percepção. Há uma dor que não foi bem resolvida, acaba contaminando a nossa interpretação, nossas inseguranças, nossos traumas, os fracassos que não foram digeridos, nossa saúde emocional, nossa fé instável. Tudo isso afeta profundamente como nós pensamos e como nos enxergamos. E a minha pergunta para você é: você tem enxergado com óculos da dor ou com os olhos da palavra? Como é que você tem se enxergado? Quais são os tipos de pensamentos que você tem alimentado a sua alma, que você tem alimentado a sua mente? Um estudo fala que um ser humano médio, ele tem cerca de 6.000 pensamentos negativos por dia. E uma outra pesquisa falou que cerca dos 6.000, 80% são pensamentos negativos. Então imagina aí, dos 6.000 pensamentos negativos que nós temos diariamente, cerca de 4.800 pensamentos, eles podem ser negativos. Você consegue enxergar a gravidade desse problema? Você consegue enxergar o quanto que nós, infelizmente, acabamos nos pegando pensando de uma forma negativa ao nosso respeito? Agora deixa eu trazer uma comparação para que você entenda melhor ainda. Imagine que a sua alimentação diária seja cerca de 80% de um alimento tóxico.
Uma hora ou outra, meu irmão, o seu corpo vai colapsar. Uma hora ou outra, o seu corpo ele vai pedir ajuda, ele vai pedir socorro. Ei, meu irmão, da mesma forma é a sua alma. É por isso que hoje a sua alma ela está clamando por socorro, ela está clamando por ajuda. E deixa eu te dizer, ei, você está no lugar certo, porque Jesus te atraiu nesse lugar para Ele mudar essa realidade na sua vida, meu irmão. Hoje eu creio, sabe, que as fortalezas que talvez foram criadas na sua mente, na sua alma, serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Ei, as verdades absolutas, divinas, sobrenaturais, elas invadirão a sua vida, meu irmão. No nome de Jesus, são esses pensamentos, os pensamentos do alto, que nós iremos cultivar no nosso coração. E é por isso eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela sempre vai trazer para nós refúgio. Ela sempre vai trazer para nós um escape. É por isso que a Bíblia, ela vai falar tanto sobre a mente. A Bíblia é atual, meu irmão. Porque o próprio Senhor sabia do quanto que nós enfrentaríamos, do quanto que travaríamos batalhas na nossa mente. E é por isso que ela vai falar em Romanos 12:2, sede transformados pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses 4:8 vai falar, pensem no que é puro, amável, de boa fama. Ei, meu irmão, você é amado, ei, o Senhor te escolheu, meu irmão, ei, você é herdeiro com o Pai, co-herdeiro com Cristo, ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ei, você tudo pode naquele que te fortalece. São esses pensamentos que você tem que se alimentar diariamente. Pode celebrar Jesus. Agora preste atenção. Sabe qual é um perigo real que, infelizmente, talvez você esteja enfrentando? Porque foi algo que, no início da minha trajetória cristã, eu enfrentei. Porque você começa a projetar seus pensamentos na falha dos outros e até mesmo no próprio Deus. Como assim, Pedro? Talvez com seu pai terreno você, infelizmente, sofreu com ausência, ou você sofreu algum tipo de abuso, e você projeta isso no próprio Deus. Eu não tive um pai presente como eu sempre imaginei, como eu sempre via, né? Alguns amigos na família, e glória a Deus, isso foi mudado. Hoje meu relacionamento com meu pai é uma maravilha, glória a Deus por isso. O Senhor fez com que isso fosse restaurado, mas no início não era. E eu ouvia palavras muito difíceis, né, da ex-mulher do meu pai, ao meu respeito, e eu acabei trazendo isso, transferindo isso para o próprio Deus. E acredite, eu não conseguia enxergar o meu Deus, o meu pai, como o meu pai, porque quando me falavam, ei, ele é o seu pai, como é que ele pode ser o meu pai? Se o meu pai terreno foi desse jeito comigo, eu acabava transferindo a imagem do meu pai terreno para a imagem do meu pai celestial, que nunca errou comigo. Da mesma forma, quando você falhou e você ouviu uma palavra triste das pessoas que talvez poderiam, que você esperava que ela te incentivasse, que ela te apoiasse, mas você ouviu uma palavra de decepção, de fracasso, isso te marcou, e você acha que o seu Deus, o seu Pai, tem pensado a mesma coisa ao seu respeito. Ei, meu irmão, eu creio, hoje é uma noite de cura, o Senhor, Ele vai curar a sua alma. Ei, eu creio, sabe, meu irmão, que essa ferida, ela vai ser curada. Eu creio, meu irmão, que o Espírito Santo, Ele já está bradando no seu coração, e a verdade do Senhor, Ele está invadindo a sua vida. Porque, ei, o Senhor é aquele que sempre vai estar ali torcendo por você, vibrando por você. Ei, meu filho, ei, antes mesmo, ei, foi no ventre da sua mãe que Ele te escolheu. Ei, talvez você ouviu que você não foi planejado, que você foi obra do acaso. Mentira! Ei, o Senhor te planejou. Ei, desde o ventre da sua mãe, o Senhor que te escolheu, o seu Pai que te escolheu. Não projete sua dor na face do Senhor.
O Senhor, Ele não diz apenas que os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, que não é apenas muito, mas que são preciosos. A palavra preciosos, em hebraico, no original, vai significar raro, de grande valor, refinado, afetuoso, estimado. E é a mesma palavra, é a mesma raiz usada para amado. Ou seja, ei meu irmão, Deus não está gastando o seu tempo em pensamentos contrários ao seu respeito. Não, meu irmão, os pensamentos do Senhor ao seu respeito são de amor, é de valor, é de afeição, é de intenção, é de restauração, é de transformação, é de propósito. São esses os pensamentos que o Senhor tem pensado ao seu respeito. Muitos aqui vivem ouvindo uma faixa de áudio sonora invisível, diariamente dizendo: ei, você não é capaz. Ei, você não vai conseguir. Ei, você não pode. Ei, não vai dar certo. Ei, essa faixa sonora está sendo quebrada no nome de Jesus. E a partir de hoje, meu irmão, ei, as vozes, na verdade, a voz, a palavra que você vai ouvir é essa palavra. É a palavra que vai ecoar do céu, do seu Pai, dizendo verdades absolutas ao seu respeito, dizendo: ei, meu filho, foi eu que te chamei. Vai lá, vai nessa tua força. Ei, quem peleja por tu sou eu. Confia em mim. Ei, confia em mim. Glória a Deus. Meu irmão, Jeremias 29:11, o Senhor vai falar: porque eu bem sei, recebe isso, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, Davi, ele só tinha fragmentos do Antigo Testamento, mas ele já entendia que os pensamentos de Deus ao seu respeito eram preciosos. Quanto mais nós que temos a revelação plena da cruz. Efésios 2 nos lembra: nós éramos por natureza merecedores da ira. Ei, meu irmão, mas a graça nos alcançou. A graça invadiu as nossas vidas. Recebemos um favor imerecido. Nós recebemos redenção, restauração. Antes éramos objetos da ira, mas hoje nós somos objetos do favor. Onde havia condenação, hoje há justificação. Onde havia separação, hoje há reconciliação. E onde havia rejeição, ei, hoje há adoção. Ei, pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, ei, mas o Senhor, Ele não se esqueceu de você. Então, talvez você tenha alimentado pensamentos de rejeição. Ei, o seu pai, Ele não se esqueceu de você. Pedro, mas eu estou distante do caminho do Senhor. Foi por isso que Ele te trouxe aqui, para ter um encontro real com você e mostrar, ei, que a verdade absoluta, você não pode mais se desviar dela. Ei, a cruz não mudou Deus para comigo, não. A cruz mudou-me para com Deus. Foi a cruz que me mudou. Foi a cruz que trouxe restauração. Foi a cruz antes inimigos, hoje amigos de Deus. Hoje filhos amados, aleluia. E glória a Deus que não depende do nosso comportamento, irmão, porque senão, infelizmente, gastaríamos a nossa vida e não seria suficiente. Ei, não seria suficiente. A Bíblia vai falar em Isaías 64, no versículo 16, que todos nós somos como um impuro. E todos os nossos atos de injustiça são como trapo imundo. É graça, meu irmão. É graça, é favor a quem nada merece. Ei, não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Se você se levantou nessa manhã, ei, a graça, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Aí talvez você vai perguntar, porque sempre tem um porquê, sempre tem um mais Pedro, e quantas passagens da Bíblia em que o Senhor está irado? Ei, meu irmão, o pano de fundo é o amor. Vários pais estão aqui.
Quando você disciplina o seu filho, quando você chama o seu filho e começa a corrigi-lo, a adverti-lo, a exortá-lo, por algum momento, isso é sinal que você não ama? Pelo contrário, isso é sinal do quanto que você o ama, e por ele estar indo para um caminho que não é um caminho que ele deve ir, você o chama e diz: ei, a rota é por aqui. Da mesma forma é o Senhor. Quando o povo de Israel pecava, quando o povo pecava e Deus se irava, o Senhor estava manifestando o seu amor. A ira de Deus nunca ela é caprichosa, não. Sempre é resposta à rejeição do seu amor ou ao perigo do pecado que corrói. Porque a ira de Deus não é a ausência da prova do seu amor, mas da intensidade do amor que se recusa a nos deixar presos ao pecado. Ei, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Nós estávamos presos no lamaçal do pecado. Ei, Ele nos transformou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, meu irmão. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o amor do Senhor. Foi esse amor que nos alcançou. Aleluia! Mas em segundo lugar, anota aí: rejeite os pensamentos contrários. Nós lemos as Escrituras, conhecemos as Escrituras e nós sabemos aquilo que o Senhor Ele fala a nosso respeito. Entenda, o que nós estamos falando aqui não é Google, não é ChatGPT, não é psicologia positiva, não. É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Nós estamos falando exatamente aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. É a palavra que nós temos usado. E a palavra que o Senhor tem ao nosso respeito é uma palavra de paz. São pensamentos incontáveis. Você pode gastar a sua vida tentando contar, meu irmão, mas são incontáveis. Não tem como nós contarmos os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Sabe, os pensamentos que o Senhor tem para nós são incondicionalmente amorosos, são de bem supremo, são para que a nossa mente seja renovada, para que vivamos uma vida cheia de alegria e de paz, para que caminhemos em um propósito, para que sejamos libertos de toda escravidão, para que sejamos livres de toda tristeza que nos aprisiona. Para que caminhamos em autoridade espiritual, para que sejamos fortes no Senhor e para que vivamos uma vida em intimidade real. Eu queria, como a sua Bíblia está aberta, que você lesse esse versículo 18 comigo, falando assim, ó: se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia, e quando acordo, ainda estou contigo. Se os pensamentos de Deus, eles são mais numerosos do que os grãos de areia, por que a gente ainda perde tempo ouvindo as mentiras que o diabo tem falado ao nosso respeito? Meu irmão, eu não sei como foi que contaram, eu não sei como fizeram essa estimativa, mas um estudo fez com que eles estimaram que os grãos de areia que existem na face da terra, estima-se que são cerca de 6 trilhões de grãos de areia. 6 trilhões de grãos de areia. Quando eu estava estudando essa palavra, quando eu estava estudando isso, eu nunca nem sequer ouvi esse termo, 6 trilhões. Mas 6 trilhões é 5 vezes 10 elevado a 21. Ou seja, é um número incontável. É um número que você certamente gastaria a sua vida, mas você não chegaria nesse valor. Mas são esses os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. São esses os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Ah, Pedro, isso é um hipérbole. Que hipérbole nada. Esses são os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito e ao seu respeito. Então eu não vou perder tempo, meu irmão,
caindo nas mentiras do diabo. Eu não vou perder tempo simplesmente ouvindo palavras contrárias que estão dizendo ao meu respeito, se o meu Deus está falando aquilo que vai simplesmente alimentar a minha alma, aquilo que simplesmente vai me trazer destino, aquilo que simplesmente vai me trazer propósito, esperança, confiança. Ah, meu irmão, esse é o nosso Deus. Se Deus tivesse apenas pensamentos de condenação ao seu respeito, certamente você já seria abandonado. Mas o fato de você estar aqui é a prova de que a graça do Senhor ainda te persegue. Meu irmão, não importa o abismo que você se encontra hoje, não importa a situação, sabe, a circunstância que você está vivendo, ei, o amor do Senhor, Ele vai te alcançar. Na verdade, o amor do Senhor já te alcançou, ei, o amor do Senhor te atraiu até esse lugar, porque hoje é uma noite de transformação na sua vida, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de salvação. Ah, Pedro, mas eu estou desviado, eu estou distante dos caminhos do Senhor. É, meu irmão, mas Ele foi lá e te buscou. Ele foi lá e te atraiu até esse lugar. Isso já é a prova do amor de Deus. Isso já é a prova do quanto que você é amado e do que os pensamentos que o Senhor tem ao seu respeito são pensamentos de restauração. São pensamentos de reconciliação. Hoje é dia de você se reconciliar com o seu pai. Hoje é dia de você se reconciliar com o seu papai. E talvez a questão que explode dentro do seu coração é: Deus, é assim mesmo que tu pensas sobre mim? Sobre o eu pecador, o eu rebelde, o eu orgulhoso, o eu que deixa a bola cair? E a resposta de Deus é sim. Eu te enxergo por completo e mesmo assim eu penso em você com amor. Entenda, isso não é uma desculpa para você viver no pecado. Não. Eu não estou pregando sobre uma hipergraça. Eu não estou dizendo que você tem uma capa que você pode pecar. Não, isso é um convite à santidade. Isso é um convite, é uma resposta que você dá em amor para viver uma vida que vai agradar ao Pai. É para que você viva aquilo que o Senhor separou e sonhou ao seu respeito. Foi por isso que Ele te atraiu nesse lugar, para que você viva uma vida que vai agradar ao Pai. Como nós falamos em Jeremias 29:11, esse versículo bastante conhecido, mas se você for ler, eu finalizei semana atrás, o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias, ele é poderoso, porque você vai ler Jeremias e você vai ver justamente o Senhor levantando Jeremias e trazendo uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, uma palavra dura. Mas sabe, justamente nesse intervalo, no capítulo 29, o 30 e o 31, o Senhor, ele vai trazer uma palavra de restauração, porque esse é o nosso Deus. Aquilo que nós plantamos, certamente nós iremos colher. O povo de Israel estava vivendo uma vida em desobediência, distante do Senhor. E quando Jeremias declarou essa palavra, eles estavam justamente no exílio da Babilônia. Ou seja, a Babilônia tinha invadido Israel e eles infelizmente iriam ficar presos. E o Senhor disse que por 70 anos. Mas o Senhor falou que após os 70 anos, eles seriam restaurados e todos voltariam para a cidade de Israel e todos novamente iriam viver uma restauração separada pelo Senhor. Sabe, o Senhor, Ele tinha uma palavra de restauração, Ele tinha um pensamento de restauração para o povo de Israel, e essa realidade também é sobre a sua vida. Mesmo quando você se desvia, meu irmão, Deus ainda está te chamando de volta, mas cabe a você rejeitar as mentiras do diabo e obedecer à voz do Senhor. Lucas 1,38 vai falar: Senhor, seja feita em mim conforme a tua palavra.
É conforme a palavra do Senhor, porque a palavra é o padrão que nós seguimos. Isso aqui não é um livro de consulta, isso aqui é o nosso manual de vida. É aqui que nós devemos nos debruçar e consultar o Senhor diariamente, e buscar o Senhor diariamente. Não é, estou com uma dúvida, vou... Não. Diariamente você precisa recorrer ao Senhor. A sua resposta ao Senhor deve ser: Senhor, alinha meu coração com o seu, alinha a minha mente com a sua. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar justamente para nós pensarmos as coisas do alto. Ou seja, é para pensarmos aquilo que o Senhor tem pensado ao nosso respeito. Amém? Em último lugar, responda aos pensamentos de Deus. Se Davi se maravilhou com os pensamentos de Deus ao seu respeito, a pergunta é: como isso, Pedro, deveria transformar a forma como pensamos em Deus? E eu queria te dar 4 lições. E a primeira é 4 caminhos. Pensem nele frequentemente. A Bíblia vai falar em Isaías 26, do versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Deus prometeu paz perfeita não para aquele que ora de vez em quando, não para aquele que o busca quando é conveniente, mas para aquele que mantém a mente firme nele. Isso não é sobre tempo sobrando, isso é sobre intencionalidade, isso é sobre prioridade. Nós pensamos naquilo que nós amamos. Você pensa naquilo que é importante. É por isso, meu irmão, acordou, já pensa no Senhor, já começa a agradecer porque a graça dele te alcançou, a misericórdia dele se renovou. Você está indo para o trabalho, você já começa a agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho e através desse trabalho eu posso ser uma bênção naquele lugar, eu posso trazer recursos para minha família. Meu irmão, a gente tem que o tempo todo pensar no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Até porque o que domina nossos pensamentos define a atmosfera da nossa vida. Porque se nós estamos, meu irmão, alimentando a nossa alma, a nossa mente com os pensamentos divinos, certamente viveremos o sobrenatural diariamente. Certamente viveremos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Pensar frequentemente em Deus transforma a ansiedade em confiança, a rotina em adoração e o caos em cenários de milagres. O segundo caminho é: pensem nele afetuosamente. Salmos 73, do versículo 25, vai falar: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de ti. Esse versículo não vem de alguém que vivia uma vida de mar de rosas, vem de alguém que certamente viveu muitas dificuldades na sua vida, viveu tempos difíceis, mas mesmo em meio ao caos, ele decidiu olhar para o Senhor e decidiu declarar o seu amor ao Senhor. Deus, eu não desejo nada mais além a não ser a sua presença, eu não desejo nada a não ser o Senhor, porque é o Senhor que me completa, é o Senhor que me preenche, é o Senhor que me faz transbordar. Pensar nele afetuosamente é lembrar que você não está diante de um juiz distante, mas sim de um pai amoroso, um pai que te chama pelo nome, um pai que te chama de filho. É lembrar que não é preciso estar bem para se aproximar, mas basta você ser honesto. Basta você ser sincero, basta você rasgar o seu coração e dizer ao seu pai: ei, a Bíblia vai falar que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. É por isso que você precisa falar: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu te amo. Sabe, Senhor, eu não estou entendendo tudo que eu estou vivendo, mas eu confio em ti. Senhor, tá difícil, eu estou cansado, mas eu sei que tu estás comigo, eu sei que eu não estou sozinho.
Você precisa rasgar o seu coração diante do seu Pai. Ei, Ele é o seu Pai. É o seu Pai. Porque quem pensa afetuosamente em Deus se aproxima por Ele de verdade, cada vez mais. Ei, pense nele como alguém que vai te abraçar, vai te amar, vai te proteger, vai te carregar, vai cuidar de você, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso papai. Em terceiro lugar, pensem nele alegremente. Filipenses 4:4 vai falar, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sabe como o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Preso, sem garantias humanas, acorrentados, mas ele escreveu: regozijai-vos, alegrem-se, porque a alegria do Senhor não depende de estações. Ei, a nossa alegria no Senhor vem da confiança que nós temos nele. Você pode estar com lágrimas nos olhos, mas mesmo assim, você pode dizer: Senhor, eu perdi o meu emprego, Senhor, eu fui decepcionado, eu fui traído, mas eu ainda te louvo. A resposta, Senhor, ainda não veio, sabe? Aquilo que há tanto tempo eu tenho te pedido ainda não veio, mas eu te louvo, Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque eu bem sei que os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito são muito, mas muito maiores do que eu penso a mim mesmo. Quando você pensa nele com alegria e gratidão, você troca o peso da dor pelo peso da glória. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Nós devemos pensar nele alegremente. Ei, o Senhor trouxe sobre sua vida a redenção, salvação, graça, favor, o amor dele. Nós devemos nos alegrar por tudo isso, mas não por aquilo que ele pode nos dar, não por aquilo que ele pode nos abençoar, por aquilo que ele pode derramar sobre nossas vidas, mas por quem ele é, porque ele não muda. Entenda, desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor já fez um plano de restauração. Foi por isso que Jesus veio à terra, para que aquilo que havia sido quebrado pelo pecado pudesse ser restaurado pelo Senhor, e foi isso que Jesus fez na cruz. Por isso, alegrem-se. E em último lugar, pensem nele reverentemente. Ele não é apenas seu amigo de caminhada, ele é o Santo de Israel, meu irmão. Nomes que revelam o caráter do Senhor e precisam estar guardados no nosso coração. Yahvé, o Deus que existe por si mesmo. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Nissi, o Senhor, nossa bandeira de vitória. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Yeshua Hamashia, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus. Pensar nele reverentemente muda a nossa postura. Ele não é apenas acessível, ele é adorável. Ele não é apenas íntimo, ele é soberano. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, por favor. Sabe, eu creio que hoje você ouviu uma verdade que pode transformar a sua vida. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são numerosos, são mais numerosos do que os grãos de areia. Eles são incontáveis e cada um deles é precioso, ou seja, tem valor.
E não importa quantas vezes te definiram pelos seus erros, pelos seus fracassos, pelas suas falhas. Ei, não importa, mas o que importa é que o Senhor, Ele tem pensado ao seu respeito. Ei, meu irmão, ei, você é o que a Bíblia diz que você é, você pode o que a Bíblia diz que você pode, e você vai viver tudo aquilo que o Senhor sonhou e preparou ao seu respeito. Mas sabe qual é a sua resposta? Qual vai ser a resposta que você vai hoje alimentar a sua alma? Quais serão os pensamentos que você estará alimentando diariamente a sua vida? Eu creio que hoje o Senhor, Ele vai estar trazendo justamente, eu creio que o Senhor, Ele vai invadir os pensamentos de Deus, Ele vai invadir a sua alma, a verdade absoluta, a verdade poderosa, vai invadir o seu coração, vai invadir os seus pensamentos. Mas você precisa dar uma resposta ao Senhor. Você precisa se lançar ao Senhor, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que nesse momento você começasse, a clamar ao Senhor. Eu queria que você você também colocasse a mão na sua cabeça, na sua mente. Deus, nesse momento nós queremos te pedir, Pai. Deus, purifica os nossos pensamentos. Deus, nesse momento nós queremos te pedir, alinha os nossos pensamentos aos seus pensamentos. Deus, nesse momento nós queremos pensar aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Senhor, eu quero te pedir, invada o coração, a mente dos teus filhos nesse momento. Eu oro em nome de Jesus, quebrando toda a resistência. Eu oro em nome de Jesus, quebrando toda sofisma, toda mentira do diabo. Em nome de Jesus. E que a verdade absoluta do Senhor, nesse momento, invada o seu coração, invada a sua alma, invada a sua vida, no nome de Jesus.